Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala à sua disposição, chat no site da AltV, o WhatsApp é 974012235 e ainda um telefone aqui em São Paulo é 11-5052-6622. Participando desta edição de Gente que Fala, consultor em energia, professor Estélio da Cunha. Bom tê-lo aqui, professor Estélio. Obrigado por convidar-me para o vosso programa. Também conosco o advogado Pinheiro Pedro. Tudo bem, Pinheiro? Como é que você está, Zancopé? Tudo bem? E a revista Ambiente Legal? Tá indo. O portal Ambiente Legal, mais do que tudo. Agora, a época é do ciberespaço, não é? Qual a diferença nos dias atuais entre o impresso e o virtual? Olha, o volume hoje que a gente observa diário de pessoas que acessam o site, né, transcende a edição da revista em várias vezes. Então, se você tem uma tiragem de revista hoje de 5.000 exemplares, né, é o que você consegue pegar num dia de acesso do site. É uma coisa que a gente precisa hoje pensar em muito, né? Aliás, eu acho que todo o sistema editorial hoje está se repensando em função dessas mudanças de escala, né? Mas a tua visão é pela como é que não é economia, mas é pela não utilização do papel ou não? Não, a questão do papel, eu acho que o papel hoje está sendo até mais utilizado do que antes, por incrível que pareça. Mas é uma questão hoje da facilidade de acesso ao conhecimento e às informações, né? Enquanto que no papel você guarda, a linha editorial do Ambiente Legal sempre foi de matérias frias, ou seja, que você pode sempre estar pesquisando, né? E a gente tem o prazer, às vezes, de ver a revista posta lá num gabinete de desembargador, você vê a revista antiga, dá até vontade de você pegar de volta, mas é porque o cara guarda, né? Agora, a vantagem da internet é que o sujeito acessa, ele põe lá o botão, a busca, acessa, a matéria está lá, né? Então, essa facilidade hoje, e transmitida hoje para a internet das coisas, que hoje você faz isso no celular, né? Você está no táxi, você está acessando uma matéria, né? Então, esse tipo de facilidade hoje, Zancopé, a gente precisa realmente pensar. Aliás, esse programa é um exemplo, né? A gente tem que pensar nisso. Perfeito. Professor Vitor Kobayashi. Bom tê-lo aqui, professor. Obrigado, Zancopé. Bom estar aqui novamente. Você é presidente de honra do Instituto Paulo Kobayashi. O que Isso. faz o Instituto Paulo Kobayashi? O Instituto ele dá continuidade a projetos culturais, sociais. A gente apoia iniciativas também de outras entidades assistenciais, né? E o nosso carro-chefe são os programas de inclusão digital para a terceira idade, né? O Fernando estava comentando sobre essa facilidade de acesso às informações através da internet, né? Um curso novo que a gente está oferecendo nas nossas salas de informática, que são abertas também para a população, é justamente o curso de smartphones e tablets, onde o velhinho vai lá e aprende a utilizar a internet através do celular e do iPad. Vou fazer minha inscrição lá. Também conosco o escritor Alexandre Pompeu. Bom tê-lo aqui, Alexandre. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui com professores e uma honra estar contigo, Zancopé. Aliás, eu apresentei como escritor, historiador, palestrante, consultor em segurança. Como você se identifica? São 2 livros escritos, foram mais de 500 entrevistas com policiais militares, funcionários do Exército, pessoas que escreveram história. E uma das coisas que mais marcou para a minha vida foi enaltecer o herói brasileiro. Porque o estrangeiro, o israelense, o americano, ele enaltece o herói. E a gente também tem que enaltecer o nosso herói, que é o policial militar.
Os 2 livros escritos sobre violência urbana e superação. São pessoas, são paraplégicos, mutilados, que sobreviveram a confrontos. E daí saiu os 2 livros. Perfeito. Olha, o mundo todo ainda está assustado com o ataque terrorista, onde mais de 50 pessoas morreram e outros 53, pelo menos, ficaram feridos. O atentado aconteceu na madrugada de sábado para domingo em Orlando, nos Estados Unidos. Morto pela polícia, o atirador Omar Mateen, 29 anos, havia jurado lealdade ao Estado Islâmico. Professor Estélio, Vitor Kobayashi, Alexandre Pompeu, Pinheiro Pedro. Zancopé, na linha do doutor Fernando Pinheiro Pedro, grande amigo de longas lutas ambientais, décadas, não é Décadas isso? já. Décadas, né? Eu acho que vale muito já falar nessa parte eletrônica, porque à medida que eu assisti um programa aqui no Brasil, 5 e pouco da manhã, na CNN, já começou a aparecer naquelas breaking news, né? Ele estava dando tiro dentro e a rede social estava comunicando imediatamente o que estava acontecendo dentro em real time, né? Quer dizer, o dono da boate, não sei se dono da boate, gerente, o manager da boate, não sei, né? Ele falava, está havendo tiroteio dentro da boate. Por favor, saiam pelas emergências. Então, quer dizer, você dentro da boate, recebendo tiro, real time, recebendo pelo seu smartphone a mensagem de segurança, seja lá o que for. Como também ocorreu lá em Paris, né? Em Paris também houve essa divulgação. O que piorou o estresse para as famílias, porque isso foi para os smartphones, né? De todos aqueles foi tweetado, pais... Foi para o Twitter. Foi para o Twitter, foi para tudo, né? Então, quer dizer, isso é um lado interessante, né? Que nós iríamos saber disso na década de 70, provavelmente 3 dias depois, né? Então, fica aí. Agora, com relação a esse comportamental, porque isso é um comportamental, isso não é uma coisa exclusiva lá desse filho de afegãos, né? Nascido na América, né? E que resolveu acabar com os gays, né? Que tem uma notícia também na internet em que ele ficou totalmente transtornado ao ver em Miami 2 homens se beijando. Eu não vou entrar no mérito dessa... Se ele fosse em Moscou, então, ia ficar com um problema sério, né? Lá o Putin autoriza o cara a matar na rua, né? Não, mas em Moscou, os russos se beijam na boca para se cumprimentar, né? Mas é diferente o beijo, acredito, claro. Né? Sabe? Então, o que acontece? Ele ali começou a gerar na mente dele, e ele deve ter proposto, né, esse projeto ao ISIS, né? Olha, aqui tem muito gay, tem uma boate assim, assim, assim. Eu gostaria de fazer um projeto lá, porque isso é projeto mesmo, né? Porque o camarada alugou carro, a R15 dele hoje está na CNN, que ele pegou uma R15 especial, de calibre superior e rajadas mais rápidas, né? O número maior, o pente dela, né? O magazine, né? Que eles chamam, né? Todo turbinado. Então não é nem uma R15 que você compre naquelas lojas que a gente vê nos Estados Unidos de armas. É uma R15 especial. Então, isso daí é um ambiente mundial que ocorre, né? E que a gente tem que estar preparado, inclusive aqui para o Brasil, acredito eu. Mas a gente precisa também tirar alguns mitos que a imprensa começa a colocar. Porque eu fico muito preocupado hoje com os mitos criados pela imprensa brasileira, né? Então, há um certo nível de imbecilidade, esse é o termo exato. Primeiro, o oportunismo sexista, né? A ideologia de gênero, que é uma coisa terrível, que cresce nas costas do politicamente correto, né? Então, por exemplo, exatamente a questão, não, isso daí foi um atentado homofóbico, mas... Na verdade, eu nem acho que tenha sido. Eu acho que ele pegou um lugar onde tinha mais gente e, portanto, ele poderia produzir maior estrago.
e que, obviamente, representava algo vinculado à sociedade decadente que é combatida pelo Islã. Como o Stélio disse, um planejamento Ele planejou. perfeito. Ele planejou. Perfeito. Então Não não foi era, a esmo, não era não um saiu lá pra atentado, atirar. exatamente, não foi um atentado homofóbico, na verdade foi um atentado tipicamente do Islã, um atentado sunita, um atentado radical, né, tipicamente do ISIS, né, e grave. Então, primeira coisa, esse politicamente correto, ele é desastroso quando a gente trata de assuntos como esse, que você tem que ir direto à raiz do problema. Ontem, né? Fernando... Aliás, o Trump pontuou barbaramente por conta disso. Ontem né? à tarde, os comentários que mais tinham na CNN, né, que eram trazidos ao ar no Breaking News, era que aquelas sociedades radicais americanas estavam dizendo: esse daí limpou parte da nossa sociedade. Pois é. Então, dentro dos Estados Unidos, esse cara foi herói lá para a Ku Klux Klan da vida. Eu não sei quais são as sociedades antes gay lá, né? Mas de qualquer maneira, ali, primeiro, esse é um primeiro caso grave. Segundo, é o velho problema hoje que a gente precisa compreender. Tem uma pergunta que não quer calar. Tudo bem, nós sabemos que os muçulmanos, né, eles têm a sua doutrina, são divididos, né? Os sunitas são quase que a maioria, né? Quase que 90% da religião. Né? O xiita está concentrado ali na antiga Pérsia, o Irã, né? Então, cadê? Se existe uma religião que precisa ser revista de dentro para fora, né? E que precisa adotar uma posição definitiva em relação a isso, é a religião muçulmana. Né? Ou os religiosos, os líderes religiosos se pronunciam de maneira contundente e definitiva em relação a essa questão. Mas são os líderes né? religiosos que fazem com que as Pois pessoas se comportem. Você Fernando, concorda? ontem- Ou nós vamos partir para uma radicalização Perfeito. de Estado que vai resultar na eleição do Trump e na proibição de muçulmanos irem aos Estados Unidos. O presidente do Afeganistão deu entrevista ao vivo na Breaking News da CNN, explicando que o fato dele ser filho de afegãos não significa que seja um ataque afegão contra os Estados Unidos. Pois é. Alexandre Pompeu, você que é consultor em segurança, o presidente Barack Obama, na sua fala e tal, ele se referiu à necessidade de rever a venda de armas nos Estados Unidos. Rever a venda de armas. Minha opinião, todo mundo tem o direito de se defender. O que tem que rever... Só um detalhe, o que o Stélio colocou aqui, Sim. não se encontra daquela arma Sim. nos supermercados, lá nas lojas. E outra, todos os lugares, o terrorista, quando ele vai fazer um atentado, ele faz até com panela de pressão. Exatamente. Então a Foi discussão em é Chicago, né? o segundo mito É o maior que precisa ser desafio. deslocado disso. O maior desafio, porque tragédia é sempre tragédia. Lá eu encaro como uma tragédia. O caso do ônibus, aqui em São Paulo, dos estudantes, também foi uma tragédia. E são as tragédias que ensinam a gente a enfrentar os verdadeiros desafios. Por exemplo, hoje os estudantes discutem o que aconteceu com aquele motorista. Talvez se o ônibus tivesse monitorado, se o ônibus tivesse uma câmera online que já está disponível, seria muito mais rápido, seria uma caixa preta. É questão de comportamento. Os Estados Unidos os Estados Unidos é o país mais monitorado do mundo. Porém, o comportamento, o espaço para ser monitorado tem que aumentar. Tem que aumentar também essa fiscalização de armamentos, que existe vários tipos. Hoje o químico, ele faz explosivo até com fertilizante. Agora, quando a população aprender a se adequar mais com o sistema de segurança, com a tecnologia, com o que tem que o futuro para todos, já é um fator de prevenção, porque tragédia sempre vai existir. Vitor? Eu acho que a forma que o ISIS, ou o Estado Islâmico, arregimenta os seus seguidores também é muito preocupante. A gente vê notícias que facilmente tem delegações indo fazer treinamento no Islã, arregimentados de outros países, né? Como esse
americano mesmo, de origem afegã, Você não filhos de controla as afegãos. células, né? Você não Né? controla as células. E de uma forma muito fácil e rápida. Né? Não tem como controlar a chegada disso e não tem como controlar também potenciais atentados, né? No mundo todo. Eu acho que essa forma de disseminação deles, né, que é mais preocupante hoje em dia. Professor Estélio, Petrobras, BNDES, Caixa Econômica Federal têm novos presidentes. Todos passaram pelo crivo de Henrique Meirelles, ministro da Fazenda. Novos mandatários estão passando a limpo essas entidades. Não é assim, né, Zé Copé? Isso até dentro... A notícia é bonita, fala a verdade. A notícia é bonita. A notícia Se você, por exemplo, pega... para dizer que a gente nós temos que colocar isso de duas formas, né? Na forma horizontal, nós temos o famoso rastro da medonha, né? O que é o rastro da medonha? A Dilma passou pela Eletrobras, pela Petrobras e pelo Brasil e quebrou tudo. Então existe esse rastro da má gestão. Agora, quando você pega especificamente, bota a lupa na Petrobras, você vê que todos aqueles diretores que estão presos ou estão em delação premiada, com tornozeleira em casa, todos eles eram funcionários de carreira. Conheciam muito bem a máquina. Conheciam muito bem a máquina e tecnicamente também, a ponto de você poder modificar, né? Todo mundo sabe a minha não simpatia com a presidente em descanso, né? Ela está em descanso, tá? Eu não tenho simpatia por ela, mas quando ela fala que ela não conseguiu ler tudo que estava naquele contrato de Pasadena, eu imagino como aqueles técnicos, né? Cerveró com 30 anos, o Barusco com mais 30 anos de Petrobras, como eles podem ter conseguido mexer nos parágrafos de forma tal que uma pessoa despreparada, porque ela é despreparada, concorda comigo? Ela é despreparada, não ia conseguir ler. E o próprio Conselho da Petrobras também não é preparado para ler todas aquelas partes técnicas. Você tem que ter muita confiança no técnico. Por exemplo, ontem o Brasil mostrou o que é a falta de confiança no técnico. Né? Se bem que o Dunga é bom porque a agonia acaba logo. Isso, não é verdade? Mas isso acontece no Brasil. Você entra em um avião para fazer uma viagem, você tem que ter confiança naquele comandante que está ali. Que ele passou lá pela Airbus, pela Boeing, ele conhece todos os procedimentos de voo, etc. Isso também tem que ocorrer na forma estatal de gerenciar o Brasil, que não está ocorrendo. Então, o que vai adiantar botar o Pedro Parente? O Pedro Parente, me desculpe, eu não o conheço, acredito que ele seja uma pessoa muito correta, mas se colocar 3 copos de petróleo na frente dele, ele não sabe a diferença. Aí vai vir aquela famosa, mas o presidente não tem que saber. Tem que saber sim, porque senão o presidente da Exxon não teria 40 anos de Exxon, o presidente da British Petroleum, 30 anos de British Petroleum, o presidente de uma Royal Dutch não teria feito carreira desde junho até chegar lá em cima. Então, o doutor Fernando Pinheiro Pedro, que é um especialista em meio ambiente, ele não vai pegar um recém-formado e botar para uma causa que é puramente técnica. Exatamente. A justiça, ela passa ali como elemento, é o pão no hambúrguer, porque a carne mesmo é técnica. Aliás, é bom explicar aqui que nós estamos diante de um técnico, né, com muita experiência na área de petróleo, né? Foi vice-presidente na área de meio ambiente da Shell, né? Então, o que ocorre? Eu acho que aí é o seguinte, nós vamos escolher o Pedro Parente, que ele é uma pessoa correta. Sim, eu acredito piamente que na Petrobras, em carreira lá dentro, tem muita gente também correta. Porque a gente vê que o roubo do Petrolão não foi em cima de 80% dos funcionários da Petrobras. Está ali os 8, foram pegos ali, a Polícia Federal pegou. Então tem outros muito bons. Então eu acho que na hora que você está com a moral de uma empresa como a Petrobras, que é o petróleo brasileiro, né? Que está ali, combalido, né? Está usando um termo nipônico, está no tatame, né? Está derrubada no tatame, não é isso? Está ali para o juiz declarar um ipom em cima dela, não é isso? Você pega um cara que era do PSDB, um cara
de Fernando Henrique, que não tem, e bota lá dentro, tira a motivação. O administrador do apagão, né? E administrador do apagão. Agora, tem uma coisa, a Petrobras, de certa maneira, já estava sendo colocada no rumo certo pelo Bedin. Engraçado, o Bedin fez uma excelente administração. A excelente administração. Porque ele pegou os técnicos lá de dentro. Ele manteve os técnicos, conseguiu equacionar, e aí foi pego no contrapé, obviamente, por duas questões. A desvalorização do real em relação ao dólar, que quebrou 2 vezes a empresa, né? E a queda do preço do petróleo, né? Que caiu pela metade. Né? Mas o problema da queda do preço... que qualquer um enfrentaria. Mas do ponto de vista do rombo da Petrobras, pelo menos agora a gente enxerga o rombo graças à administração anterior. Tanto é que a parte financeira da Petrobras não foi alterada. Entrou o Parente... E o Ivan, o pessoal que está lá na área financeira, continua. Não, ele para assumir, ele pediu o compromisso do diretor financeiro. Vitor, algo a acrescentar, Vitor? Eu acho que agora é um momento de confiança mesmo, né? Lógico que ele pegou pessoas experientes na administração pública, e o Pedro Parente é uma dessas pessoas com experiência de gestão, né? E que vai precisar aí ter o apoio muito dos técnicos e dos funcionários da Petrobras, assim como os outros, né, de presidentes de estatais. O BNDES, hein? Eu ia perguntar exatamente a você. Silva, excelente escolha. Ia perguntar exatamente a você sobre a BNDES. E ela trouxe agora para a gerência de meio ambiente a Marilene, que é uma mulher belíssima em vários sentidos, que foi presidente do INEA, foi presidente do IBAMA agora, né? É uma carioca que conhece bem a área ambiental, veio da Getúlio Vargas, ou seja, as equipes que estão sendo montadas agora nessas empresas são de primeira linha. De primeira linha. Agora, vamos ver como é que vai sair. Os anteriores também eram de primeira linha. Já não era. Eu pra me lembro fazer o que fizeram, quando o BNDES, quando o Lula assumiu... Para fazer o que fizeram, tinha que ser de a gente tem que lembrar a história. Quando o Lula assumiu, o presidente do BNDES era um indivíduo que falava que problema de meio ambiente era coisa de viadinho. Esse era o termo exato. Dispensou todo o pessoal da área de avaliação de impacto ambiental de financiamento do BNDES. Dispensou. Esse era o governo Lula, né? Foi corrigido com o Coutinho muito depois e agora a gente vê aí, o Coutinho destruiu a biografia dele, né? Quer dizer, de uma maneira absurda, graças também a essa gestão pavorosa da nossa presidenta, né? Então, é complicado. Não adianta nada você também pôr gente boa se você tem a cabeça sem cabeça, né? Você tem que saber dizer não para ser sim valorizado. Exatamente. Então ele é convidado para ser presidente do BNDES, ele sai da Unicamp, vai para o BNDES. Aí ela chega e diz, a minha linha é essa, e você responde para o Manteiga, ele tem que dizer, não, isso eu não quero. Pelo amor de Deus. Né? Entendeu? Isso eu não quero. Nós vamos para o intervalo, Gente que Fala retornará em instantes. Eu sou o Ronaldo Luiz, jornalista e apresentador do Agropapo aqui na UTV. E quero convidá-lo para você acompanhar o Talk Show do Agronegócio todas as terças e quintas, das 11 às 11h30 da manhã, aqui na TV da internet. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Todas as espécies da Mata Atlântica dependem da água para sobreviver.
Infelizmente, nem todo rio está para peixe. A qualidade da maioria dos rios nunca foi tão ruim. Mas existe uma espécie que está nadando contra a corrente para mudar essa história. O nome da espécie é Rafael, popularmente conhecido como Rafa. O Rafa possui hábitos diurnos e gosta de andar em grupo. Ele contribui pela limpeza da água dos rios no estado do Rio de Janeiro, seu habitat natural. Eu sempre tive uma relação com a água muito grande. A água ela é muito importante. Eu observar a possibilidade de uma melhoria da qualidade de água do local onde eu vivo é uma oportunidade muito grande para mim de crescimento e de realização. O projeto Observando os Rios é um programa que ele busca voluntários para analisar um ponto de um determinado curso de água e, a partir daí, fomentar um banco de dados virtual de acesso ao público. Só de você fazer qualquer tipo de sensibilização com um indivíduo, você já deixou um legado. Aquela pessoa, ela é um potencial educador, a gente já ganhou com isso. O Rafa é uma espécie fundamental na proteção dos rios da Mata Atlântica. E você, está no mesmo barco? A sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlântica.org.br e conte o que você faz pela Mata Atlântica. Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. .altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Conosco hoje o engenheiro professor Estélio da Cunha, o escritor, palestrante, consultor em segurança Alexandre Pompeu, o advogado Pinheiro Pedro, especialista em meio ambiente, e também o professor Vitor Kobayashi. Professor Vitor, Karen da Liberdade pergunta como funcionam as oficinas para idosos e crianças no Instituto Paulo Kobayashi. As oficinas, a gente tem mais de 20 salas de informática espalhadas pelos bairros de São Paulo, né? Então a gente são oficinas gratuitas, né? Cursos na maior parte para a terceira idade, mas algumas das salas também atendem a criança e adolescentes nos seus cursos de capacitação. Como é que se entra em contato? Entre em contato conosco no Instituto Paulo Kobayashi, www.ipk.org.br, né, ou no telefone 3288-8989, que nós passamos as informações da sala mais próxima, né, do morador. Na Liberdade deve ter umas 3 salas, né, inclusive em parceria, a gente tem parceria com a FECAP e com a FEI também, né, que tem unidades na Liberdade, e a gente usa também as salas de informática deles. Professor Estélio, Paulo de Pinheiros, como os países produtores de petróleo, especialmente a América Latina, viverão com o barril a $52? $52 é um problema nosso, não é da América Latina, né? Que a Venezuela tem aí, é dito, né, que é a maior reserva de petróleo do planeta, o que não é verdade, mas eles com $20 eles fazem muito dinheiro. É porque o que eles fazem
vendendo petróleo a 50 e ganhando 30 dólares, não é suficiente para compensar as besteiras que eles que o bolivariano fez lá, né? Então, é diferente. Agora, esse problema dos 52 dólares para o Brasil é muito sério. Por quê? Porque nós teremos agora, entre julho e setembro, o lançamento do pré-sal da Arábia Saudita, né? Que fica no Mar do Golfo, e metade está para a Arábia Saudita, a outra metade está para o Irã, né? E ali é dito que tem uma reserva provável de 1 trilhão de barris, e esse 1 trilhão de barris com 28 dólares deixa muito dinheiro para a coroa saudita. E deverá ser um IPO, primeiro IPO de 1 trilhão de dólares na Bolsa Americana. E muito mais para cima do que no Brasil, né? Eu acho que vai. Não, sim, lá a lâmina d'água é 260 metros. 260 metros. É, 260 metros. mais 6 mil metros. 3 não, mil aqui metros. A lâmina d'água é de 2.600 metros, né? O pré-sal brasileiro, ele não existe, tá? Porque a reserva, existe minerais no mundo inteiro, mas a existência desse mineral para fins econômicos é muito raro. Por quê? Porque ela tem que estar logisticamente acessível, de baixo custo de logística e de densidade, de abundância de determinados parâmetros. Então, a nossa reserva de pré-sal ela é muito profunda e as reservas são muito pequenas. Nós estamos falando entre 16 a 36 bilhões de barris, contra reservas de 1 trilhão de barris. Então, quando nós pegamos ali o Golfo, né, Arábia Saudita, Iraque, Irã, as reservas russas, né, nós estamos falando em 2 trilhões de barris. Então, o Brasil explorar petróleo é besteira. O que o Brasil teria que fazer era desenvolver alta tecnologia a baixo custo de refino e fazer grande utilização da sua capacidade ecológica de etanol e biomassa. E reservar, né? Porque não reserva, né? E não nós não reservamos. Para ter uma ideia disso, o petróleo, ele citou o petróleo a 52 dólares. Se a gente tirar do pré-sal, custaria quanto? 48. É porque a Petrobras ela não faz o custo de quanto custa diminuir a reserva. Ela só faz o custo técnico de ir lá prospectar, instalar, fazer aquela produção, aquela pré-produção e depois trazer esse produto para seu refino. Então, ou seja, abaixo de 60 dólares inviabilizou. Abaixo de 78 dólares. Inviabilizou. Por quê? Você tem que colocar, Fernando, você tem que colocar o custo da depreciação. Tá? Por exemplo, a Petrobras ela não coloca que a sua reserva diminui. Por quê? Porque ela parte do pressuposto que toda reserva que existir é dela, por lei. Entendi. Perfeito. Entendeu? Vitor Kobayashi, Jaime do Jardim Bonfilholi, qual o entendimento possível com fundamentalistas que têm a certeza fanática de que o terrorismo suicida é o modo de servir a sua causa? Realmente, não tem muita negociação. Acho que a gente tem que conscientizar mesmo, né? Para que pessoas compreendam um pouquinho mais. Eu acho que é pior, Vitor. A gente, na verdade, precisa combater. Exato. O grande problema é combater. Por que nós estamos recebendo milhares, centenas de milhares de refugiados? Eles não estão saindo de lá porque querem. Eles estão saindo de lá porque aquilo está lá. Uhum. Então, se aquilo não for combatido e destruído, nós vamos ficar administrando e enxugando gelo. Então, precisa destruir. Né? Então, ou os Estados Unidos efetivamente enfrenta aquilo como uma guerra, como a Rússia já está fazendo, né? e o que os soviéticos, o que os russos fizeram é correto, falou, olha, salva a Síria, né? Mantém um presidente aqui que é neutro, né? Do ponto de vista religioso, né? E vamos combater o ISIS, que é o que eles estão fazendo. Ou os Estados Unidos entram nessa, ou vai ficar enxugando gelo e recebendo pessoas como essa que foi lá e atacou. Mas existe, entendeu, o interesse da coroa saudita para essa confusão, esse caos continuar lá em cima. E os Estados Unidos faz o jogo da coroa saudita.
né? A coroa saudita hoje, ela tem 17% da Boeing, ela tem 22% do Citibank, né? Então, hoje, o maior fundo soberano do planeta é o fundo soberano da coroa saudita. Ao ponto que, no ano 2050, metade da renda do povo saudita para não trabalhar virá do fundo soberano e a outra metade da venda de petróleo. Então, existe uma estratégia de longo prazo do Obama, né, do American Establishment com a coroa Establishment saudita. Pinheiro Pedro, Marina da Lapa, o governo de São Paulo está pagando precatórios ambientais? Ele não está pagando precatório nenhum, quanto mais o ambiental, né? Nós estamos com problemas graves com referência a isso, viu? Inclusive, por exemplo, nós estamos agora na Assembleia Legislativa estabelecendo lá a primeira legislação de privatização dos parques, né? Parques esses que ainda não tiveram as suas ações de desapropriação concluídas, né? Isso envolve os precatórios, né? Você está lá como consultor técnico. Pois é, então, o negócio é muito grave. Você diz, estamos na Assembleia, você está lá como consultor. Estamos nós, paulistas, né? Estamos lá de olho. Não estou como consultor. Pelo contrário, sou muito crítico a essa privatização que está sendo feita, sem que efetivamente haja uma regularização fundiária dos parques estaduais, né? E precatório não é pago no estado de São Paulo deliberadamente, né? Quer dizer, há uma manipulação contábil aí grave. Querem um projeto para ter acesso, estão aprovando um projeto no Congresso para ter acesso ao dinheiro que está lá parado. Está parado porque ninguém paga o que é devido. Alexandre Sérgio do Morumbi, a ideia de condomínios vincularem suas câmeras de segurança à polícia é eficiente? É eficiente e é um projeto que tem que ser adotado por todos, porque não adianta você ter uma má qualidade e uma empresa que muitas vezes não tem nenhum engenheiro responsável. As pessoas muitas vezes vão, sem discriminar o comércio da Santa Efigênia ou um comércio paralelo, compram e pegam um técnico, que técnico não é engenheiro. Existe o médico que tem CRM e existe o engenheiro que tem o CREA. Um bom projeto de segurança tem que ter um engenheiro. O engenheiro, quando ele monta o projeto de segurança, que nós falamos que é o projeto de monitoramento urbano, ele envolve principalmente a sociedade. A polícia, ela não gasta. Quando o engenheiro monta o projeto, o link ele vai direto para o sistema da Secretaria de Segurança Pública. É uma realidade. Porém, o fato é que apenas começou em algumas situações. O que eu acredito... O que a polícia tem só aumenta a sensação de segurança, porque segurança mesmo nenhuma. Falar em segurança... Vai ficar vendo pela televisão... É difícil. Assistindo o que está acontecendo. O produto de segurança, na verdade, ele é a sensação. Vender segurança hoje é difícil, porque vê o que aconteceu com os Estados Unidos, um dos países considerados mais seguros. Porém, o marginal, onde ele é identificado, ele vai agir menos. A questão do condomínio linkado à Secretaria de Segurança Pública, com empresas credenciadas no CREA, tem que acontecer sim. Eu até passo que... Então é uma solução. É uma solução brilhante. E os políticos, nossos gestores políticos, têm que aderir sim a essa ideia. Só a polícia, ela não vai conseguir fazer sozinho um trabalho de segurança pública efetivo. Tem que ter estratégia. A estratégia da imagem, quando o morador coloca lá a câmera para o lado de fora do condomínio, não vai mexer com a privacidade, porque na rua, quem não quer ser monitorado não sai de casa. O condomínio ligado à Secretaria de Segurança Pública tem que acontecer sim. Eu apoio totalmente essa ideia. Alexandre, você se referiu à câmera nos veículos, câmera veicular, é isso? Sim, câmera veicular online. Nós implantamos já há 4 anos. Um dos projetos pilotos foram nos parques. Foi no parque e diminuiu-se efetivo. A câmera ela serve para estudo, o biólogo consegue trabalhar a imagem, ela serve de estatística. E a polícia, ela trabalha como policial virtual. Vamos fazer assim, o ônibus monitorado online, a polícia consegue acessar até a viatura chegar. Então a pessoa de dentro do ônibus, ela liga e a polícia na hora ela linka
ela vê ao vivo o marginal, ou cometendo assédio, ou furtando, ou assaltando. Economiza combustível, efetivo, a polícia se torna mais estratégica. Depois deste acidente que nós tivemos a semana passada, onde tivemos, né, vários estudantes vítimas, aí as prefeituras o procuram, mas em que sentido? A tragédia já aconteceu, as mortes já foram registradas, já foram sepultados, aliás. Em que sentido uma câmera veicular colaboraria? Só para dizer onde está? Para recolher os seria restos, a né? caixa preta do ônibus. Para evitar novas tragédias. É o grande desafio do gestor. Infelizmente, a gente aprende com a dor. O que aconteceu seria muito mais rápido, seria elucidado se nós tivéssemos acesso à imagem. Se tivesse... Porque o número de pessoas que morrem em acidente de trânsito, o número de mulheres que sofrem assédio, com as câmeras, nós resolveríamos em 60%. Mas onde? Eu gostaria que você esclarecesse onde. Instalaria. Não onde instalaria, mas quais veículos poderiam ter uma câmera dessa? O transporte coletivo, principalmente. Atenderíamos urbano, a massa. Transporte urbano. Transporte urbano. Porque nós estamos nos referindo aqui a um ônibus escolar que estava levando os estudantes para casa. Temos colégios particulares que os ônibus são monitorados. Os pais, através de aplicativo, ele vê online o filho indo para a escola. Ali, as pessoas monitoradas, elas têm um comportamento mais ético. Os pais, por muita reclamação de bullying, acabou bullying. Reclamação de infração de trânsito, velocidade, comportamento. Quando o motorista está sendo fiscalizado, até para ele mesmo, para resolver uma sindicância de um acidente, a câmera não mente, a câmera não dorme. Ela está ali o tempo todo, ela passa as imagens, serve como arquivo e como aprendizado para evitar futuras tragédias. Eu imagino que depois do que aconteceu com esses estudantes, né, com estes ônibus, as pessoas o tenham procurado. Sim. Né? Sim. Estou pedindo que você esclareça, né, a utilidade exata de um monitoramento desse. Sim. Através de aplicativo, e os gestores públicos, eles vão entender que eles vão economizar ao invés de gastar, porque vem aquela questão da responsabilidade fiscal. Eu vou colocar na cooperativa, a cooperativa... Não fale responsabilidade fiscal hoje em dia, que todo mundo a cooperativa vai ter que gastar mais, eles vão pedir o aditamento contratual. Todos esses anos, nós provamos que, tanto no consumo quanto nos acidentes, aliás, vida não tem preço. O monitoramento veicular, ele chegou, nós tivemos um aumento de mais de 4.000% ao longo da data, e nós tivemos uma economia incrível, até mesmo no consumo e na manutenção do veículo. Ok. Professor Vitor Kobayashi, na Cracolândia, o tráfico de entorpecentes fatura 100 quilos por mês, equivale a uma renda de R$1 milhão. Comercializa 100 quilos por mês, o que equivale a uma renda de R$1 milhão. Segundo as autoridades, é possível que o tráfico de drogas seja explorado por 40 grupos diferentes. 500 pessoas circulam por lá diariamente. O professor Vitor Kobayashi, como recebe essa informação? Bom, eu acho que isso é muito causa da própria administração atual, a gestão da própria prefeitura, que descontinuou um processo, né, de descentralização. Talvez não tivesse sido o melhor processo na época, mas a gente via uma Cracolândia, uma região um pouco mais segura, né? Esses 4 últimos anos foi tudo por espaço. Nós tínhamos mas uma certo Cracolândia, juntar todo vários. mundo em um lugar assim? Não, mas é isso mesmo, justamente, não tinha, estava sendo combatido essa centralização mas, com Estélio, o policiamento. Não é que juntava, eles próprios se reuniam, aí... Eles se reuniam, aí a turma dizia, eles estão ali. Aí faz um cinturão para eles ficarem ali, não é isso? Não, dava alguma assistência, aí dispersou todo mundo. Então, ao invés de um ponto, nós temos 4 ou 5 na cidade. Na verdade, é policiamento mesmo, é controle.
aí uma ação efetiva, né, que hoje você não vê mais. Aquele trabalho que se via, né, na gestão Kassab, como prefeito, foi por água abaixo. Existia um policiamento um pouquinho. Na gestão Kassab foi desastroso. Mas não foi na medida que a polícia militar tinha a operação delegada, que toda hora estava fazendo ações na Cracolândia, na subprefeitura da Sé, na Praça da Sé. Aquilo causou a diáspora. Hoje nós temos vários pontos de crack graças àquilo. Quer dizer, não é uma questão de concentrar e nem de desconcentrar. Quer dizer, na verdade, isso é um dado real. O Departamento de Estado norte-americano ele tem um relatório anual de combate às drogas, né? Uhum. E ele mostra agora, no último relatório, até eu fiz um artigo sobre isso no The Eagle View, no nosso blog pessoal, mostra o fracasso absoluto da política de combate a drogas e ao tráfico de drogas no Brasil. O crack é um derivativo da cocaína. O Brasil deixou de ser país de passagem para cocaína nos últimos 15 anos para ser o segundo maior consumidor de cocaína do mundo. Uhum. Meu Deus do céu. Esse é o resultado dessa política desastrosa de governo FHC, de governo Lula, né, e de governo Dilma, que só sancionou a nova lei antidrogas e a nova lei de combate ao crime organizado no ano de 2014, nas vésperas da eleição. Né? Nós ficamos 20 e tantos anos discutindo normas que já deveriam ter sido colocadas. Ficamos 15 anos para discutir se a gente devia abater avião ou não. Combatemos o CIVAM e o CIPAM, que eram de controle da fronteira. Nós temos uma fronteira seca da Amazônia 3 vezes maior do que entre o México e os Estados Unidos, e a gente vê os problemas lá. Né? Agora, o Brasil combate a droga com proselitismo. É uma questão de direitos humanos. Nós temos, coitadinho, isso é um problema social. Isso não existe. Uhum. Ou a gente define uma política séria, ou nós vamos enxugar gelo, e, na verdade, por trás disso, tem um discurso da corrupção. Muita gente interessada. Tem um fenômeno econômico importante. Toda vez que você combate a droga, da forma como foi combatido, vamos lá, intervenção policial e tal, sabe o que acontece? O preço sobe. Muitas vezes isso é feito de maneira casada. Precisa subir o preço. Sabe o que você faz? Uma intervenção policial. Agora, o que acontece? Nós não temos inteligência no combate ao crime organizado e à cocaína no Brasil. Ao crime organizado como um todo. Aqui é um dos poucos lugares do mundo em que o crime organizado ele é controlado a partir das prisões. Precisa falar mais? E tem uma deputada do PT, agora, discutindo em plenário na Câmara lá, um projeto de lei para garantir aos presos, coitadinhos, né, Wi-Fi. Realmente. Precisa falar mais? Falta uma política nacional de controle, de combate, né, ao tráfico de drogas, unida, né? Peraí. Eles não podem ter celular, não. Pois é. Então, pensa bem. Não podem ter, estão segregados. Diga isso para reclusos. O nosso queridíssimo governador Alckmin. Nós temos aqui 15 presídios, 9 de segurança máxima do estado de São Paulo, e os caras falam pelo celular. Como é que pode? Eles estão reclusos, eles não podem ter acesso a... Direito ao Wi-Fi. Né? Projeto de lei. Essa questão da Cracolândia, eu encaro como, primeiro, a gente tem que estancar a hemorragia. Novos viciados virão, se a família não passar a cuidar dos seus filhos. Temos que primeiro trabalhar com a educação, investir mais na política social de ensinar os filhos o que é droga, porque novos drogados virão. A polícia sozinha não vai dar conta, o poder público também não vai dar conta. O que eu acho é que falta mais integração. Aos estudantes universitários, isso é o dado da ONU, do escritório da ONU de combate à droga, no Brasil, triplicou o volume de drogados, né, nesses 10 anos. Quer dizer, ou a gente coloca o dedo na ferida e mostra o que está acontecendo, entendeu? Ou nós vamos ficar discutindo. Mas Fernando, nós já tivemos essa discussão antes,
que é a questão da educação a partir do primário, né? Pois é. Que é a educação ambiental. Lá né? na base. Lá na base. Educação moral e civismo. Exatamente. Não tem mais. Porque agora Exatamente, tudo isso daqui não gosta. Ah, não, educação moral e civismo é coisa da ditadura. Drogado é o filho dos outros. O meu é dependente químico. Coitadinho, né? Precisa Alexandre ser tratado. Pompeu, tem uma forma de se entrar em contato para obter mais informações sobre esse tema de segurança que você se manifestou aqui? Tem um endereço eletrônico, algum e-mail, sei lá qual é um site? Sim, pode acessar alexandre@landmarkboats.com.br e temos nosso site, que é www.landmarkboats.com.br. Trabalhamos com a tecnologia naval, que é a tecnologia que resiste ao tempo. A gente até brinca que é água, ar, mar, água, sal, corrosão. É difícil instalar sistemas em determinadas cidades. Precisa de Wi-Fi, a mata, a natureza, ela é bem severa com a tecnologia. A tecnologia naval, ela resiste. Como nós há muitos anos trabalhamos com monitoramento em embarcações, até em navios, resistir ao sal é complicado. Por que Repete Landmark? o endereço. Repete o endereço do Landmark. Landmark é a marca do mundo, é uma marca principal, uma sim, referência. Ok. Professor Vitor Kobayashi, qual é o endereço do Instituto Paulo Kobayashi? O Instituto, o endereço do site é www.ipk.org.br. Né? Nosso telefone também de São Paulo, 3288-8989. Grato por ter vindo ao Gente que Fala. Professor Stélio, é bom tê-lo aqui. Muito obrigado, Zancopé, pelo convite. Foi um programa bastante rico, né, em conceitos. Nós debatemos bastante conceito. Foi excelente ver meu amigo Fernando Pinheiro Pedro novamente. Pinheiro Pedro, qual é o endereço do nosso Ambiente Legal? www.ambientelegal.com.br. Estamos aguardando vocês. Mas lá. tem Landmark lá também. Lá tem muito, várias. Grato por ter pelo vindo menos ao mais nosso... de 20 tem. Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Obrigado, Zancopé. Direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Schiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira, Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.